Deus, que criou todas as mães, e por causa dessas mães nós estamos aqui. Feliz Dia das Mães, mães. Para quem tem mãe, para quem não tem mãe, mas que tenha uma boa lembrança da sua mãe. Tá? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso querido e amado Pai, graças te damos neste momento, agradecendo pela vida, agradecendo pelas mães, que o Senhor abençoe a cada uma, um papel que o Senhor deu a cada uma, pai árduo, de criar seus filhos e também de cuidar de seus maridos. Obrigado, Deus, por cada uma, Senhor. Abençoe abundantemente, Pai. Seja conosco nesse momento, Pai, que vamos falar da sua palavra, que vamos juntos, Pai, aprender um pouco mais do Senhor. Obrigado, que o Senhor abençoe a cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quem um dia aqui já pediu para que Deus salvasse a sua vida? Há muitos anos atrás, eu tinha aí uns 26 anos e me recordo de dois fatos que marcaram a minha vida. Eu tinha o costume de visitar sempre meu pai em sua casa. Em uma dessas visitas, havia uns amigos dele lá em sua casa. Eram amigos da igreja na qual ele frequentava à época. Havia umas 15, 20 pessoas, não me recordo o número correto, né? Mas nesse dia, eu lembro que uma daquelas pessoas que estavam ali com ele, religiosas, né? Ela perguntou assim: quem quer que Deus salve a sua vida? Eu, sem pensar duas vezes, imediatamente eu levantei minha mão. E eu queria ser salvo, né? E para minha surpresa naquele momento, eu vi que só eu levantei a mão diante de tantas pessoas, mais ninguém. Então, eles pediram que eu me aproximasse, puseram suas mãos assim no meu ombro, vieram várias pessoas, puseram a minha mão, né? Porque eles ficaram surpresos, né, de eu levantar a mão ali, né? E fizeram uma oração. E eu lembro que eu não tive, a vergonha não me deteve de levantar a minha mão, porque era aquilo que eu queria, né? Simplesmente o que eu fiz, só o que meu coração desejava. E poucos meses depois, um tempo depois, eu estava me preparando para uma das minhas pescarias, né? Eu acho que aqui todos sabem que eu gosto de pescar, isso é uma coisa desde criança. E nessa preparação dessa pescaria, naquela madrugada, era de madrugada que eu levanto cedo para pescar, enquanto eu preparava ali minhas tralhas, eu liguei o rádio, e numa rádio gospel, e estava tocando um louvor que mexeu profundamente comigo. A letra desse louvor dizia assim, eu vou cantar, alguns devem conhecer esse louvor. Sem te conhecer, a minha vida não tinha uma razão de ser. Por muitos caminhos eu tentei me socorrer. Só agora eu pude entender o quanto errei. Quando te encontrei, sei que achei na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvor, oh Deus, te dei. Minha vida eu te entreguei. Agora vou cantar em seu nome. E assim vai o louvor, e eu gosto desse louvor desde aquela época, né? Naquele momento ali que começou a tocar aquele louvor, eu não consegui me conter, eu me derramei em lágrimas, reconhecendo que só em Deus eu encontraria o que buscava. Eu me lembro que eu fui pelo caminho ali para pegar o ônibus naquela época, e conversando com Deus, pedindo que Ele me mostrasse o caminho da verdade, e eu lembro que eu não conseguia parar de chorar. Em oração eu chorava, eu falava com Deus. Então, pouco tempo depois desse fato, eu conheci a escola da Bíblia. Deus havia respondido às minhas orações, às minhas petições, né, que eu vinha buscando. Tudo que eu desejava era me aproximar de Deus, era conhecê-lo melhor e ser salvo por Ele. E foi isso que Deus fez, salvou a minha vida.
Na carta de Tiago, capítulo 4, do versículo 8, diz assim: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Irmãos, seja a minha história, seja a sua história, Deus ouviu e respondeu nossas orações. Somos testemunhas vivas para contar. O autor da carta de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Qualquer um que se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Também, no capítulo 10, do versículo 2 dessa mesma carta de Hebreus, diz assim: portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme. Então, irmãos, em oração alcançamos a salvação. Deus nos ouviu. Nossa oração foi eficaz. E creio que nossa vida deve ser uma vida de oração. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 2, que foi lido pelo nosso irmão Gil, um dos discípulos de Jesus pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos perceberam que havia algo diferente nas orações e na vida de oração de Jesus. Os apóstolos viam Jesus retirar-se para lugares solitários para orar, subir ao monte para orar sozinho e até passar a noite inteira orando a Deus. Em algumas manhãs, quando seus discípulos acordavam, Jesus já havia saído para orar. E quando o encontravam, ele geralmente estava prostrado em oração. Eles viam que Jesus, após as orações ao Pai, desdobrava seus joelhos, revitalizado, com forças e vigor renovados. Os discípulos queriam aquilo para suas vidas. Por isso pediram: ensina-nos, Senhor, ensina-nos a orar. Conversando com um irmão na semana passada, ele me disse assim: precisamos orar mais, irmão. E eu fiquei pensando, e esse irmão está coberto de razão. Precisamos orar mais, irmãos. Então, eu separei aqui 4 pontos importantes para que nossa oração seja eficaz e chegue ao nosso Pai Celestial. O primeiro ponto: quando nos aproximamos de Deus para orar, temos que reconhecê-lo como um ser divino, santo, soberano, provedor, protetor e também juiz. Deus é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele tem o nosso destino em suas mãos. Ele é o Senhor. Ele é a fonte de toda sorte de bênçãos. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Segundo ponto: devemos ser cristãos dedicados à oração. Deus disse a Jeremias: invoca-me e te responderei. Jeremias 33, 3, perdão. Também disse: tudo quanto pedirdes em oração, recebereis. Mateus 21, 22. Essa lição sobre oração pode ser resumida dessa maneira: dedique-se à oração, aproxime-se de Deus, levando a Ele toda e qualquer necessidade. Terceiro ponto. Acende a luz para mim, Luzão, por favor. Devemos ser cristãos persistentes. Junto com o intuito de incentivar os irmãos a orar, Jesus contou-lhe uma parábola. Isso está lá em Lucas, capítulo 11, versículos 5 ao 13. Então, Jesus disse aos seus discípulos: imagine um de vocês... Então, Jesus disse aos seus discípulos: imagine que um de vocês vá à casa de um amigo, à meia-noite, e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem, eu não tenho nada para lhe oferecer. E imagine que o amigo responda lá de dentro: não me amole, a porta já está trancada e eu e meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque você é amigo dele. Mas
Por isso eu digo, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Será que o propósito desta parábola é ensinar que Jesus é um amigo relutante, que precisa ser coagido a nos dar o que pedimos? Claro que não, irmãos. O versículo 13, ele ilustra bem o que Jesus quer mostrar. Diz assim, vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Deus quer que levemos a sério os nossos pedidos. Ele não responde a orações indiferentes. São muitas as orações pronunciadas e facilmente esquecidas. Antes que nossas orações influenciem a Deus, elas precisam primeiro nos afetar, primeiro nos influenciar. Elas precisam vir de dentro do nosso coração. Quarto ponto, devemos ser cristãos pacientes. Os versículos 9 e 10 de Lucas 11 diz assim, Jesus diz assim, por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Esses dois versículos, eles enfatizam a continuidade de estar sempre em oração. Literalmente, Jesus está dizendo, continuem pedindo e lhes será dado. Continuem buscando e encontrarão. E continuem batendo e a porta lhes será aberta. Pensemos em Abraão, que persistiu em orar por Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18. Pensemos em Paulo, que persistiu em orar por seu espinho na carne, 2 Coríntios 12. Pensemos em Cristo, orando no jardim, até o suor escorrer pela face como gotas de sangue, Lucas 22. Todos os três persistiram até suas orações serem respondidas. Deus sempre responde a nossas orações, mas será que ele responde sempre com um sim? Penso que não. Cristo pediu que o cálice de sofrimento fosse retirado, mas isso não aconteceu. Paulo pediu que seu espinho na carne fosse retirado, mas isso também não aconteceu. Nós, como pais, dizemos sempre sim para os nossos filhos? Não, claro que não. Às vezes dizemos, não, espere um pouco, pois tem uma coisa melhor para você. E, por amarmos nossos filhos, nós sempre respondemos a eles. Jesus diz em Lucas, capítulo 13, versículo 11, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. A preocupação primordial de Deus é o que é melhor para nós a longo prazo. Porque pode ser que não consideremos a resposta de Deus boa naquele momento, mas no fim podemos confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Temos todos os motivos, meus irmãos, para sermos dedicados, persistentes, pacientes e positivos. Uma vida de oração saudável, ela só começa quando estivermos aptos a chamar o nosso Deus de Pai. E eu quero terminar essa mensagem deixando uma reflexão, um pensamento. E o nome desse pensamento é Ao Encontrar-se com Jesus. Suponhamos que você entrasse numa grande sala e encontrasse ali sentado ninguém mais que o próprio Jesus.
o que você faria em primeiro lugar? Você lhe daria uma lista de todas as coisas que quer, como fazem as crianças diante do Papai Noel? Você pediria a ele a explicação de uma série de problemas que não conseguiu solucionar? Não, você não faria isso. Certamente, a primeira coisa que você faria era cair de joelhos, lhe beijar os pés, lhe beijar as vestes, e ali, junto dele, todos os seus desejos estariam saciados. Assim deve ser a nossa oração. Amém. Deus abençoe a todos.